Olá! Bem-vindo à nossa 7ª aula. Na aula anterior, vimos os conceitos e os métodos de medição de resistividade do solo. Hoje, vamos aprender sobre como determinar os pontos de medição de resistividade do solo. Para determinar os pontos de medição de resistividade do solo, vamos precisar das informações sobre as dimensões e a geometria do local, bem como a finalidade do sistema de aterramento a ser projetado. Uma medição é definida como o conjunto de leituras obtidas em uma mesma direção de cravamento e diversos espaçamentos entre hastes. A localização dos pontos e das direções das medições dependem da geometria da área e das características locais. O número mínimo de linhas de medição, bem como os croquis recomendados para medições em áreas retangulares, são apresentados a seguir. Considerando a tabela ao lado, notamos que, para terreno com área até 1000 metros quadrados, são necessárias 2 medições. Para terreno com área de 1000 até 2000 metros quadrados, são necessárias 3 medições. Para terreno com área de 2000 até 5000 metros quadrados, são necessárias 4 medições. Para terreno com área de 5000 até 10.000 metros quadrados, são necessárias 5 medições. Para terreno com área de 10.000 até 20.000 metros quadrados, são necessárias 6 medições. Para medições em áreas acima de 20.000 metros quadrados, recomenda-se dividir o terreno remanescente em áreas de até 10.000 metros quadrados, acrescentando-se linhas de medição equivalentes às descritas na tabela adicional. Por exemplo, para uma área de 25.000 metros quadrados, executamos 6 medições para os primeiros 20.000 metros quadrados, mais 4 medições para os próximos 5.000 metros quadrados, com o total de 10 linhas de medição. Além da área, outros aspectos devem ser observados na determinação do número de medições, ressaltando-se as seguintes: as variações nas características do solo local, devendo-se medir separadamente a resistividade nos diferentes tipos de terreno existentes. As variações entre os resultados obtidos nas diversas linhas de medição para uma mesma distância entre eletrodos. Quanto maior a discrepância entre os resultados, maior deve ser o número de linhas de medição. Condições mínimas a serem observadas. Deve ser considerada a variação sazonal da resistividade do solo, devendo ser realizada uma medição no período mais crítico. De maneira geral, a situação mais crítica é a de solo seco, que ocorre após um período de 7 dias estiagem, sem chuvas. Esse período deve ser observado sempre, para comprovação da situação mais crítica, caso seja necessária. Para a estimativa de projeto ou casos especiais, podem ser efetuadas medições com o solo na situação que não seja a mais crítica. Uma medição posterior é necessária, caso acordado entre as partes. Em áreas onde seja necessário corrigir o nível do terreno, pelo menos uma das medições deverá ser realizada após a conclusão da terraplenagem. Pontos de uma mesma área, em que sejam obtidos valores de resistividade, com desvio superior a 50% em relação ao valor médio das medições realizadas, podem vir a caracterizar uma subárea específica, devendo ser realizadas medições complementares ao seu redor, para a ratificação do resultado. Se isso não for possível, considerar a conveniência de descartar a linha de medição. No caso de medições de resistividade, próximas a malhas existentes, objetos condutores enterrados, ou cercas aterradas, deve-se afastar a linha de medição a uma distância onde as interferências sejam reduzidas, e utilizar instrumentos que possuam filtros, que separem os resultados do sinal injetado, para evitar ou atenuar os efeitos da proximidade com circuitos energizados.
Para projetos de linhas de transmissão, devem ser realizadas duas medições em direções ortogonais, nos pontos escolhidos, preferencialmente no sentido longitudinal, ao encaminhamento da linha de transmissão, e outra, perpendicular, que devem coincidir com a localização das estruturas. Cada linha de medição deve possuir no mínimo 5 medidas, com distâncias diferentes entre eletrodos. A linha de medição deve ser prospectada a partir de uma distância entre eletrodos de 1 metro, e prosseguir, se possível, em potência de 2, a saber, 1 metro, 2 metros, 4 metros, 8 metros e 16 metros. Podem ser utilizadas distâncias entre eletrodos intermediárias, quando necessário. Condições diferentes só podem ser definidas sob justificativas técnicas, e após expressa concordância entre os agentes envolvidos, observadas as condições específicas do local. Na execução das medições, deve-se anotar todas as características locais, e os resultados obtidos em planilhas, como a apresentada ao lado. Interpretação das medidas. A interpretação dos resultados obtidos no campo é a parte mais crítica do processo de medição e, consequentemente, necessita maiores cuidados na sua validação. Como já mencionado, a variação da resistividade do solo pode ser grande e complexa por causa da sua heterogeneidade. Exceto para alguns casos, é essencial estabelecer uma equivalência simples para a estrutura do solo. Esta equivalência depende da exatidão e extensão das edições, do método usado, da complexidade matemática envolvida, da finalidade das medições. Para a maioria das aplicações, o modelo da redução a duas camadas equivalentes é adequado, dispensando o detalhamento matemático mais complexo. No caso do arranjo de Wiener, a resistividade medida é registrada em função do espaçamento A do eletrodo. A curva resultante indica a estrutura do solo com o número de suas camadas. A interpretação da curva obtida pode indicar desvios nas medições ou necessidade de informação adicional sobre o solo, inclusive de medições em profundidades adicionais. Na próxima aula veremos como calcular a estratificação do solo a partir de valores obtidos pelo método de Wiener. Inscreva-se em nosso canal, e até lá!